é preciso muita coragem para ser saudável. Porque muito mais do que um corpo saudável, para a gente poder ter uma vida saudável, é necessário lidar com as emoções. E quantos de nós, ao longo da nossa vida, ou principalmente lá atrás, na nossa programação comportamental, não aprendemos a lidar bem com as emoções? Meu nome é Renata Baruel, eu sou personal trainer e hoje a gente vai falar um pouquinho de mentalidade e o que de verdade está por trás da gente ter uma vida mais saudável. É engraçado porque normalmente quando as pessoas têm algum problema, ou com algum relacionamento, ou com ela mesma, a gente tem dificuldade em lidar com o problema em si. Você já percebeu isso? A gente rodeia e vai colocando a culpa em várias coisas, mas o problema em si, a gente tem dificuldade de parar e encarar ele. Seja num relacionamento, olha, aconteceu isso, eu me senti assim e nós precisamos resolver esse assunto. A gente tem medo. Falando um pouquinho do que a gente falou lá nos primeiros vídeos, né? Sobre mentalidade, hábitos, crenças, paradigmas, manias, que nada mais são do que uma programação comportamental que servem como uma coordenada para as minhas decisões, para o meu comportamento. E que ela acontece no último trimestre da gravidez, enquanto eu tô na barriga da minha mãe, até de 5 a 7 anos. Alguns especialistas falam essas idades diferentes, mas o ponto não tá aí. O ponto tá aqui. Desde bebê, quando eu choro, coloca a chupeta. Quando acontece alguma coisa, eu tô irritada, tô nervosa, dá uma bolachinha, dá um biscoito, dá um pão. Eu sou da época da funchicória na chupeta, gente. Põe a funchicória na chupeta. E de uma maneira assim, muito grosseira, tá? Eu vou falar, mas é aquele cala a boca nas emoções. Da gente realmente não enfrentar. Então, nós não aprendemos a lidar com aquela frustração. E as pessoas que rodeiam a gente também não aprendem a lidar com comportamentos negativos. E aí, a gente acaba tendo dificuldade em todos os tipos de relacionamento que a gente tem. Meu relacionamento comigo mesma e o meu relacionamento com o outro. Isso é uma programação comportamental. Olha que coisa doida. E você precisa ter muita coragem, mas muita coragem para lidar com o problema. Tem que ter muita coragem para lidar com o espelho e falar a verdade. Tem que ter muita coragem para você lidar com o companheiro, com a companheira e falar a verdade. O problema está aqui e eu não tô sabendo lidar com ele. Vamos conversar sobre isso. Com os filhos, no trabalho, vocês entendem? Então acaba que a gente traz da nossa programação comportamental esse hábito, essa mania, essa programação de fuga. E a gente tenta compensar, que o que foi ensinado pra gente lá atrás? Compensar com o quê? Com a comida, com o biscoito, com o pão, com a funchicória, chupando o dedo. Vocês entendem? E essa compensação a gente carrega pra nossa vida. Bob Proctor é aquele grande programador mental maravilhoso, um coach internacional, e ele fala uma coisa muito interessante, que não adianta você querer trocar simplesmente tirar um comportamento negativo da sua vida, que não funciona assim. E ele dá o próprio exemplo dele. Ele tinha mania de jogar nos cavalos, e quando ele parou de jogar nos cavalos, ele acabou indo pro bar, né? Então ele trocou um hábito negativo por outro, porque não existe ficar um buraco. Então ele explica que é necessário, quando a gente identifica um problema, é necessário que a gente, para conseguir tirar um comportamento negativo, que a gente obrigatoriamente coloque naquele lugar um comportamento positivo, que no começo não vai ser natural, no começo vai ser uma coisa forçada, mas que é necessário que você cubra esse buraco, porque senão, naturalmente, esse buraco vai ser tapado com outro comportamento negativo. É o exemplo da pessoa que para de fumar e começa a chupar balinha.
Na hora que dá vontade de fumar, ela chupa uma bala. E aí, em vez de ter problema com o cigarro, ela vai ter um problema com a diabetes. Você cobre um problema com o outro. Então, quando a gente fala de adotar uma vida saudável, tem que ter muita coragem, mas muita coragem, para enfrentar a verdade, para enfrentar o que eu sou, para enfrentar a minha história, para descobrir as minhas fraquezas e a partir daí você conseguir trocar um comportamento negativo por um comportamento positivo e assim você entrar nessa consistência de uma vida mais saudável. Gente, é tão sério isso. Acessem Bob Proctor. Ele é simplesmente maravilhoso e ele ensina como você faz para trocar os seus hábitos, para fazer uma reprogramação mental de fracasso, de escassez, de medos, de pânicos, para uma mentalidade de sucesso. Sucesso em todas as áreas da nossa vida. Então, é importante a gente entender esse assunto. Por quê? Porque, gente, a mudança mais simples que você tem que fazer no seu processo de vida saudável é a mudança do prato e a mudança do treino. Ela é a mais simples. Porque o primeiro dos 7 princípios, para quem assistiu o vídeo dos 7 princípios, o primeiro de todos é a mentalidade. E enquanto nós tivermos dificuldade de lidar com as nossas emoções, porque alguma coisa tá me fazendo procurar comida. Lembra que a gente falou? Nós comemos por vários motivos, mas a comida tem só 3 funções: dar energia, construir e reparar. Agora, quais são os motivos que estão fazendo com que a comida tape aquele buraco? O que você está precisando enfrentar que você ainda não soube como fazer, você ainda está rodeando e você não respira fundo. Tá, eu vou encarar isso daqui e resolve este problema. Em frente, coragem, porque só a partir do momento que você tiver coragem de enfrentar aquela dificuldade que está fazendo com que você compense na comida, só aí que você vai conseguir devagarzinho se desvencilhar dessa válvula de escape que está sendo a comida. Porque muitas pessoas, a válvula de escape, por exemplo, é um exercício. A pessoa se enfia na academia, né? Muitas vezes é porque nem quer ir para casa. Quantos não quer ir para casa? Fica horas na academia, porque a hora que chega em casa é um terror. Então resolva o problema. O que está sendo o terror da tua casa? A minha mãe, ela sempre falou isso. O marido, a pessoa, o cônjuge, né? Os filhos, eles têm que querer voltar para casa. Tem que passar o dia louco para chegar em casa. Olha que delícia a gente construir esse ambiente. Estou dando isso como exemplo. E quantas pessoas se enfiam na academia, se enfiam em compromissos, porque tá chegando na hora de ir para casa e eu não quero ir para casa. Resolva o problema. Porque isso vai fazer com que você busque a academia de um jeito errado. Vai fazer com que você busque a comida de um jeito errado. Vai fazer com que você busque válvulas de escape que estão afastando você de uma vida saudável, não só do teu corpo saudável, porque você come demais, porque você bebe demais, ou porque você se exercita demais e nem tá tendo o resultado que quer, pelo simples fato de que você não tem a coragem de ir no ponto, no problema, sentar e resolver. Vocês entenderam por que precisa ter muita coragem para ter uma vida saudável? E apesar desse assunto, gente, parecer um assunto meio louco, meio fora, ele não é. Porque o nosso compromisso desses 365 dias não é falar para vocês exatamente o que precisa ser feito para você ter uma vida saudável. E o pilar principal de uma vida saudável é você ser emocionalmente saudável. Não é ilusão, vamos viver no mundo real. E no mundo real existem frustrações. No mundo real existem dificuldades, existem problemas, existem. Esse é o mundo real.
E a maior dificuldade das pessoas é aceitar emocionalmente que nós ainda não chegamos num nível de evolução que tudo é felicidade, que a gente sim tem que lidar com os problemas. E lá na nossa programação comportamental de trás, infelizmente, os nossos problemas, eles foram compensados com comida, com chocolate, com pão, com biscoito, com a bala, com a chupeta, com o dedo, com isso. Vocês entendem? Então, para ter uma vida saudável, olha para você, respira fundo e se permite, quebra essa muralha. Sabe aquele problema que você não quer pensar? A hora que você começa a pensar, você fala, ai, não quero nem pensar nisso. Eu não quero nem pensar nisso. E a gente constrói muralhas em volta dos problemas, muralhas gigantescas, que acabam sendo inacessíveis, porque a gente não quer encarar o problema. E para você ter uma vida saudável, você vai ter que quebrar essa muralha. Você vai precisar enfrentar esse problema para que você consiga colocar cada coisa no seu lugar e parar de compensar uma coisa com a outra. Porque, normalmente, a compensação é na comida ou no exercício. Ou no excesso deles ou na falta deles. Resolve isso dentro de você e você vai começar a, de verdade, ter uma vida mais saudável. Um beijo, até o próximo vídeo.